Mas profecia dá a ideia de que só se trata de coisa boa, promissão, promessa, não é? Mas a profecia, ela é uma espada de dois gumes. É interessante isso aí. A profecia sem a qual o povo se corrompe. E uma vez se corrompendo, está sob o juízo da profecia. Isto não acontecendo, o povo, a pessoa, o indivíduo, está sob a graça da profecia. Então ela traz juízo e traz graça. Todas as promessas são profecias. Deus usou homens para escrever as profecias, as promessas, como também já acabamos de observar, uma profecia que era uma coisa tão benéfica, tão boa, tão maravilhosa, que vinha de encontro com toda a necessidade dos judeus de Israel. Um filho se nos deu, uma virgem conceberá. Era uma profecia que eles criam nela. Mas aquilo foi benefício para quem? Na mesma profecia, eles conheciam de cor. Os sacerdotes eram autoridades nas profecias. E qualquer um rabino, um sacerdote daquele que fosse entrevistado acerca do assunto, diria, sim, uma virgem conceberá. Diria, como disseram, é em Belém de Judá, realmente, que virá o Messias. Eles eram doutor na coisa, doutores mesmo. Mas aquilo foi tão mal, tão ruim, foi funesto para eles. Quando a profecia que eles criam nela, ou nela, essas profecias, se cumpriram, e especialmente a profecia sobre o filho, eles rejeitaram. Então ela se tornou um grande mal, um mal terrível. Um inferno, afinal de contas. Mas Deus é Deus. Profecia é profecia. Espírito Santo é o Espírito Santo. Profeta é o profeta. O cumprimento da profecia não foi mal para São Pedro,
para os apóstolos, nem mesmo para Maria Madalena. Deveria ser um juízo para ela, não é? Nem mesmo para um ladrão crucificado ao lado direito da profecia. Não foi mal, foi salvação. A gente observa muitas vezes com graça no coração. Sempre me veio isso. O velho Simeão, ali nas barbas dos doutores, tomar a profecia encarnada ali, sabendo o que era realmente, sabendo do que se tratava. Pede a criança, levanta a criança e agradece a Deus e se despede. Agora sim, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram o cumprimento da profecia que uma virgem conceberia. Despede o teu servo em paz. E tinha sempre essas pessoas desajeitadas, na linguagem bem popular, desagunçadas, mastigando com a boca aberta. A Ana, cega, tateando dentro do templo, para lá e para cá, falando sozinha. Que beleza, né? Você já foi lá na frente, tenho certeza. Você chega até no Elias, na promessa, na profecia. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, a mensagem é o que o mundo precisa, é a salvação do mundo. A mensagem de William Branham, a mensagem do irmão Branham é a mensagem de Elias. É a salvação do mundo, a salvação dos Estados Unidos da América do Norte. Nasceu ali, cresceu, comeu, dormiu, pregou por aquela terra, fez maravilhas, parou a natureza, nuvem fotografada por eles, coluna de fogo fotografada por eles. É o caso de Cafarnaum. Batendo na porta, se oferecendo a seu tempo próprio o resgate. Se toda a América tivesse voltado para esse profeta, ela não estaria no estado que está. Mas tinha que ser assim. Tem que ser assim, vem para os seus não recebem, não aceitam. Agora que profecia indigesta, inconveniente, pesada, que vem como fruto da incontinência, da rebeldia, do transtorno espiritual de Israel, através do seu rei Acabe, que chegou ao ponto de tomar uma mulher estrangeira, pervertida, que não era de sua linhagem, não tinha o seu mesmo espírito,
ou seja, não tinha o mesmo espírito do seu povo, de Abraão, da linhagem. E coloca aquela mulher lá em cima, mandando, decidindo, perseguindo, matando, como matou a Nabote, caprichosa, podia ter quantas vinhas ela podia ter, mas tinha que matar a Nabote por causa da vinha. Mas é para que a profecia dissesse: os cães vão lamber o seu sangue. Elias foi um homem que portou, carregou, foi veículo do Espírito de Cristo. O Espírito de Elias é o Espírito de Cristo, que vem 5 vezes como símbolo da graça. Mas foi graça para a viúva de Sarepta de Sidom. Foi graça para os 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Mas para o restante, foi desgraça. Esse é o perturbador de Israel. Foi ele que chamou essa seca. É um antipatriota, desumano, feiticeiro. Que homem tremendo, falou que não ia chover e não chove mesmo. Deveriam se converter. Quando João foi jogado num tacho de azeite fervendo, por horas e horas e horas, e não teve um ferimento, uma ferida sequer, uma chaga sequer de queimadura, não era para eles se converterem? Cair temor neles? Não, pelo contrário. Mas as profecias tinham que se cumprir. O Apocalipse tinha que ser recebido lá onde ele foi recebido. Eles tinham que levá-lo para lá. Se a igreja, a noiva, pudesse captar isto. Então é quando tudo é para o bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, que são eleitos desde antes da fundação do mundo. Coisas que parecendo ser um grande mal, é para a bênção dos filhos de Deus. Ele foi um homem separado, místico, que não se comprometeu, e um homem que tinha um lugar secreto. Esse é que é o grande problema. Esse que é o grande segredo. O verdadeiro homem de Deus, mensageiro de Deus, tem um lugar secreto. Que ninguém, mas ninguém mesmo pode comer com ele, dormir com ele, pescar com ele, dia e noite, mas não encontra o segredo desse cofre, do lugar secreto.
Por isso, muitos caem na desventura de desconsiderar, desrespeitar. É tenebroso isso. Alimento espiritual no seu devido tempo. Parágrafo 95, irmão Branham disse: lembre, Elias, entrou em seu lugar secreto por meio do plano de Deus, por meio do chamamento de Deus e da palavra de Deus. Passaram anos depois da partida do irmão Branham. Agora há pouco tempo é que descobriram a caverna. Onde ele sacrificava uma noite com sua família, com seus filhos, coisa que é tão aprazível, com sua esposa, e ficava recluído no lugar secreto que nem sua mulher sabia. Seus filhos não sabiam. Seus amigos mais íntimos não sabiam. Lá estava o lugar secreto de Elias. Na verdade, tratando-se de uma coisa física, mas ali, dentro da caverna do lugar secreto, é que ele entrava no lugar secreto, em sua totalidade. Uma certa feita, um homem o chamou de marica, um termo pejorativo para um homem. Marionete, né? Marionete. Obrigado. Mas aquele homem foi muito bem-aventurado, até onde eu entendo. O irmão Branham podia ter cruzado os braços, como aconteceu em outros casos, dizer isso é entre ele e Deus. Mas o irmão Branham se recluiu no lugar secreto, intercedendo por ele. Como outros morreram, ele também iria morrer. Ora, um diácono que o censurou por usar óculos, o censurou, dizendo: como pode um curador divino usar óculos para ler a Bíblia? Daí uma semana foi sepultado. Agora, este lugar secreto, o profeta está mostrando aqui, é que é por meio do plano de Deus. Eles fazem montes, reclusões e coisas assim. Mas fora do plano de Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Vão lá para pegar espíritos religiosos, interpretações dos 7 trovões, da terceira puxada, tudo de uma maneira completamente adversa à verdadeira. É pelo plano de Deus, por meio do chamamento de Deus,
e da palavra de Deus, Elias entrou em seu lugar secreto por meio do plano pré-conhecido de Deus e a chamada que estava sobre sua vida. E de acordo com a palavra, se esta não é a maneira que entramos, não sei por que chegamos lá. Não tente interpretar a si própria. Você sempre vai errar. Você vai se superestimar em determinados instantes, se subestimar em determinados instantes, te dar de mais, te dar de menos. Enfim, a pessoa fica sem estabilidade, instável. Você tem uma identificação. Essa identificação não falha. Que você é filho, é filha de Deus. Portanto, desde já vamos concluir que você poderá estar dormindo na mesma cama, comendo na mesma mesa, trabalhando, vivendo debaixo do mesmo teto, mas Ele nunca vai te conhecer. Ela nunca vai te conhecer. Para se cumprir aquilo, dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Às vezes nós encontramos irmãs que já foram tomadas e elas não entendem. Irmã, você foi tomada, ele foi deixado. Irmão, você foi tomado, ela foi deixada. Porque caso contrário, ela estaria no mesmo barco, estaria no mesmo espírito, estaria na mesma fé. Estaria aí dentro com você. E quando você percebe, constata, lembrando de Ló, deixa olhar para trás, deixa virar estátua, mas não olhe, prossiga. E observe, antes que começasse a seca, Elias entrou em seu lugar secreto. Para quê? Para seu sustento. Aleluia. Para seu sustento. Não, isso dá para rejubilar. Dá sim. Ele entrou no seu lugar secreto para o seu sustento. Um tipo perfeito de que antes que o juízo comece a cair sobre a terra, a igreja já está chamada, a noiva já está escolhida, e somente está esperando antes que o juízo venha.
ela está tendo sustento no lugar secreto. Você pode mostrar isso para o mundo todo, por internet, cadeia de televisão, de rádio. Eles não verão. É secreto. O que é alimento para a noiva de Jesus Cristo é indigesto, faz mal para eles. Não se engane. Não é tudo que te faz bem, que faz bem para seu marido. Não é tudo que te faz bem, que faz bem para sua esposa. Não é tudo que te faz bem, que faz bem para os seus filhos. Ela já está esperando, comendo do alimento de Deus. Amém? Alimento de Deus, palavra de Deus, hinos de Deus, louvores de Deus. Famílias de Deus. Qualquer homem com juízo são, sabe que estamos dirigidos diretamente e que já estamos vivendo na hora do juízo. O juízo tem caído sobre a terra. Nós estamos em mares de rosas por aqui. E os homens estão como o garoto que assoviava no cemitério para dizerem que não estão com medo. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem, ela foi pregada dia 18 de julho de 1965, ano de sua partida. Julho, logo ele partiria em dezembro. Elias entrou antes que começasse a seca. Graças a Deus por estar dentro antes que comece o juízo. Você leva isso para casa. Leva isso para a sua vida. A menos que não esteja dentro. Por isso você não é uma pessoa assombrada. Traumatizada. Graças a Deus por estar dentro antes que comece o juízo. Este é um tempo de sair e de entrar, saindo das organizações, o que já fizemos. Aleluia! E entrando em Cristo. O que é que estamos fazendo aqui? Um tempo de sair e de entrar para todos os verdadeiros crentes. O que estamos fazendo aqui? Mostrando roupa? Mostrando aparência? Isso dá para
viajar mais 40 dias e 40 noites. Então ele foi chamado e ali ficou. Ali ficou. É o homem chamado, o homem ordenado. Ordenado não é desordenado. E ali ficou. Recorde, ele nunca deixou aquele riacho até que Deus o chamou. Nós não podemos deixar esse riacho. Não tem jeito. Me lembro do saudoso irmão Laudelino, o seu testemunho. Ele disse assim, bateu na barriga e disse, aqui minha barriguinha está cheia. E a irmã Balbina, também saudosa memória, dizia, aqui no Benáculo da Fé, eu estou com trila. Daqui eu só saio para subir. E foi de fato. Pode deixar, o riacho vai secar a qualquer hora. Mas não saia dele antes da hora. E depois que a seca estava terminando, ele o chamou ali até a casa de uma viúva. Ele, Deus. Observem, ele foi chamado até essa viúva. E essa viúva não havia se associado com os incrédulos. Pior coisa que tem. Dizer que é crente associado com o incrédulo. Nem havia tomado a marca da besta. Olha só a mensagem. Como ela é para noiva, para nós. Não estamos associados com incrédulos. Não tomamos a marca da besta durante essa seca. Você diz, eu não oro mais como eu orava, eu não tenho mais aquelas emoções. E foram reclamar isso. Um ministro para o irmão Branham, ele disse, não, filho. É hora de amarrar os cabos. Isso passou. Toda essa barulheira que fazem por aí é lata vazia. Lata vazia faz muito barulho. Carreta vazia. Eles criaram doutrinas dentro da mensagem que tem que dançar, rolar no chão. Mulheres rolando no chão. O Espírito pode fazer até mais do que isso. E essa viúva não havia se associado com os incrédulos, nem havia tomado a marca da besta durante a seca. Circunstâncias não a colocaram fora de sua posição. O que deve mais incomodar é isso. As circunstâncias dominam, determinam, obrigam. Aleluia. Então o que fez? Ele, o Senhor, a chamou. Chamou Elias para sustentar essa viúva. Como é que vai
Deus fala para ele, vai sustentar aquela viúva, e chega lá e toma o que ela tem. Eles tinham apenas um bolinho, uma pequena coisinha, era tudo com que ele contava, o que ela contava. Não tinha muita coisa. Não tinha uma bolsa, não tinha uma poupança, não tinha conta no banco. Que futuro! Que futuro ela pensava? Que será de mim e do meu filho? Aleluia. Apenas um bolinho, uma pequena coisinha era tudo que ela contava. E ela disse, Elias disse, dá-me isso. Tenha coragem. Aleluia. Dá-me isso primeiro. Pois assim diz o Senhor, a panela não ficará vazia e nem a botija secará, até aquele dia em que o Senhor dará chuva sobre a terra. Ponha Deus primeiro, sua palavra primeiro, confie nele, e você não terá que viver com o jugo no pescoço, te obrigando a viver fora de sua posição. É lamentável saber que no mundo de hoje as mulheres estão mais devendo mais do que os homens, contraindo mais dívidas, mais compromissos do que os homens. Compromissos financeiros. Observe. Havia farinha na panela. Agora, quem que está feliz aqui? Tendo farinha e azeite em casa para comer. Alegre, feliz. Farinha e azeite? Que isso? Eles não enfadaram do maná lá no deserto? Que grande coisa é esta? Que alimento é esse? Para comer quanto tempo? Por quanto tempo? Havia farinha na panela. E cada vez que ela ia usar a farinha, havia farinha na panela. Era isso, o povo está pensando que eu sou baiana, o que é isso? Havia azeite na botija, cada vez que ia usá-lo. Por quê? A farinha representava Cristo. Na oferta de farinha, os esmeris tinham que estar bem ajustados para moer cada um deles. Cada grão desta farinha eram exatamente iguais, mostrando que Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. E ela estava comendo, se alimentando de Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Aquela era a palavra. Aquela era o pão da vida, seguindo a mensagem para vindicar a palavra. Assim é também hoje, amigos. Hoje é assim,
Pois o pão da vida, o pão de vida que os filhos comem, segue a mensagem de Deus para sustentá-los durante o tempo da seca. Que tal se ele estivesse aqui em nossa presença hoje? Que tal se ele se fizesse presente agora mesmo? Ele chamaria azeite e farinha, Espírito Santo e Cristo. E é o que ele está fazendo. Ele atuaria e faria exatamente como ele fez nos dias quando ele esteve em carne aqui na terra, Jesus. A noiva é parte do esposo, a igreja é igual a Cristo, a igreja é igual a Cristo, a igreja é igual a Cristo. As obras que eu faço também vós as farei.